Olá a todos! Estamos bem próximos de celebrar os festejos do nosso excelso padroeiro São Francisco de Borja. Para tanto, preparamos para vocês uma pequena narrativa contando sua história e sua importância para os jesuítas do mundo inteiro. Esperamos que, conhecendo um pouco mais de sua vida, possamos adentrar ainda mais nesse amor e nessa devoção que são tão benéficas à nossa vida como cristãos. São Francisco de Borja e Aragão, o grande da Espanha, Marquês de Lombay, Duque de Gandia, Vice-Rei da Catalunha, geral da Companhia de Jesus, iluminou sua época com invulgar sabedoria política e altas virtudes. Seus pais eram Dom João de Borja e Henriques e Dona Joana Aragão, ambos da rica e nobre família do rei católico, Dom Fernando. Francisco era o primogênito dos duques de Gandia e herdou de sua mãe sua precoce piedade. Menino de bom temperamento e natural inclinação à virtude, recebendo formação própria ao seu ilustre sangue. O nome que recebeu de batismo foi profetizado por sua tia Isabel, irmã Francisca, monja Clarissa, irmã de seu pai. Dona Joana de Aragão, aflita com as dores do parto, mandou pedir um cordão de São Francisco de Assis, prometendo dar o nome do santo ao seu primogênito, se fosse varão. Cingiu com o cordão e felizmente deu à luz a um menino, cumprindo-se assim a promessa. A primeira escola deste foi o convento de Santa Clara, por sua mãe, sua tia, irmã Francisca, e irmã Gabriela, sua avó. Aos 4 anos já sabia as orações. Aos 5 já recitava o catecismo. Gostava de preparar altarezinhos, celebrar missas. Muitas vezes o duque se aborrecia e dizia que estava educando o menino mais para padre do que para um gentil homem. A duquesa, por sua vez, dizia: Francisco, o que lhe convém são armas e cavalos, e não imagens e sermões. Pedi a Deus um duque e não um monge. Sê devoto, mas conserva-te, cavaleiro. Teu avô, Dom Fernando, não se ocupava em altares, mas de exercícios guerreiros. Aos 7, Francisco aprendeu gramática, castelhano, cálculos, música e até certo manejo num cavalinho e pequenas armas de brinquedo. Tinha facilidade de guardar os discursos que ouvia. Por isso suas mestras clarissas se divertiam santamente, lhes fazer repetir, trepado num púlpito feito à pressa. Além das monjas, Francisco tinha um instrutor, o teólogo Cônego Ferrão. Aos 10 anos, viu sua mãe agonizante. Retirou-se a um quarto vizinho, onde chorou, rezou muito e pretendeu flagelar-se. Após a morte de sua mãe, deixou o convívio do seu pai e dos 7 irmãos. Sua educação foi confiada ao tio materno, arcebispo de Saragoça, Dom João de Aragão. Com ele passou alguns anos. Ao completar 16 anos, foi enviado para a corte para ser pajem de Carlos V, jovem rei da Espanha. Este se afeiçoou ao adolescente pela nobreza de sangue, seriedade, diligência e piedade. Ao atingir 20 anos, a imperatriz Isabel, filha do rei de Portugal e a esposa de Carlos V, deu-lhe por esposa Dom Leonor de Castro Melo e Menezes, portuguesa, sua melhor dama de companhia. Então, com 17 anos, moça piedosa que rezava o terço e ofício com frequência. Em julho de 1529, como presente de casamento, o imperador concedeu a Francisco, além do título de Marquês de Lombay, a nomeação como Monteiro-Mor de sua casa, e a imperatriz acresceu de seu cavalheiriço-mor, e a marquesa, esposa de Francisco, o de sua camareira-mor. Em meio a todas estas distinções, sendo dos poucos a ter entrada na Câmara Real, vivendo em faustosa corte, o jovem Marquês de Lombay mostrava-se sempre simples e recatado, impressionando a todos por sua rara virtude. Esta era fruto do hábito salutar que adquirira de domar suas paixões e más inclinações. Para isso, utilizava os métodos mais eficazes, como oração, confissão, comunhão frequentes, além de penitências voluntárias. A esposa procurava seguir a mesma trilha. Deus os abençoou, concedendo-lhes 5 filhos e 3 filhas, uma das quais entrou para Las Descalças de Gandia. Após o nascimento do 8º filho, os marqueses Carlos, Isabel, João, Álvaro, Fernando, Afonso, Joana e Doroteia
De comum acordo, decidiram viver em estado de continência, embora não tivessem atingido ainda os 30 anos de idade. O ano de 1529 marcou profundamente a vida do Marquês. A imperatriz Isabel faleceu, após breve doença, no auge do poder e de sua extraordinária beleza. Como prova de estima pelo casal, o imperador dispôs que apenas a marquesa amortalhasse sua esposa e que fosse o marquês quem acompanhasse os restos mortais dela até o Patreon real em Granada. Quando, após 15 dias de translado, sob um sol abrasador, o marquês teve que reconhecer, ante os notórios, aquele corpo já adiantado estado de composição, constatou novamente, de maneira pungente, a fragilidade das glórias desse mundo. E renovou seu propósito de, se sobrevivesse a esposa, dedicar-se somente à vida que não tem fim, numa ordem religiosa. São João de Ávila, a quem abriu sua alma, aprovou-lhe a decisão. Ao voltar de Granada, Carlos V nomeou vice-rei da Catalunha, cargo de grande confiança e responsabilidade, concebido somente a pessoas mais idosas. Tinha ele apenas 30 anos incompletos, mas era reconhecida sua maturidade e prudência para assumir o cargo. Nos 3 anos de seu vice-reinado, Dom Francisco acabou com o banditismo, robusteceu a fronteira, mostrou-se hábil político e grande administrador. Com o falecimento de seu pai, licenciou-se a fim de pôr as coisas que herdara em ordem. Dedicou-se à família e fundou o Colégio da Companhia de Jesus. Em 1546, o duque teve a dor de ver morrer sua piedosa esposa. Se de um lado, com somente 36 anos, ele se via livre para realizar seu projeto de consagrar-se a Deus, de outro, prendia-se ao mundo de sua numerosa prole, ainda quase na infância. O mais jovem de seus 8 filhos tinha apenas 8 anos, quando Dona Leonor morreu. Enquanto isso, fez voto de castidade e obediência ao superior dos jesuítas de Gandia. Durante esse tempo, Santo Inácio de Loyola, que por intervenção divina já sabia que Francisco entraria para a companhia, viu nele um substituto para Pedro Fabro, seu primeiro e amado discípulo. Inácio passou a consultar Francisco sobre problemas que enfrentava, chegando até a enviar-lhe uma folha em branco com sua assinatura, para que ele tomasse o poder de decisão sobre uma fundação em Sevilha. Do papel que passou a ter Dom Francisco nos destinos da companhia, dá prova ao cardeal Cienfuegos, ao afirmar que todas as dificuldades da companhia na Espanha e mesmo na Europa passavam por Gandia, buscando a direção e o juízo de Borja, amparo de sua grandeza e abrigo em sua sombra. Após casar seus filhos maiores, Dom Francisco transferiu alguns de seus privilégios ao seu segundo filho e encarregou o mais velho de proteger e educar os 3 menores. Tudo estava pronto. Após um tempo em sua pátria, recebeu finalmente a permissão de Carlos V para fazer-se religioso. Já podia deixar os trajes seculares, usar batina e receber a ordenação sacerdotal. Tinha então 40 anos de idade. Em muitas de suas pregações a favor dos jesuítas, foi apedrejado e perseguido. Mas comprovada a sua santidade, teve sempre a proteção de Carlos V, que após renunciar ao trono, morre e em seu testamento menciona o padre Francisco de Borja. Mais tarde, o padre Francisco foi eleito por unanimidade terceiro geral da Companhia de Jesus. Padre Francisco não era partidário da Inquisição e esse tribunal não o via com os bons olhos. Por isso, Filipe II teve que escutar mais de uma vez as calúnias que os invejosos levantavam contra o Santo Duque. Em seu governo, enviou seus seguidores a outros continentes, que morreram como mártires em terras infiéis. O seu primo, o Duque Alfonso, alarmado pelo estado de sua saúde, o enviou de Ferrara a Roma, numa liteira, uma cadeira portátil. Só ficavam já 2 dias de vida. Por intermédio de seu irmão Tomás, São Francisco enviou suas bênçãos a cada um de seus filhos e netos, e à medida que seu irmão repetia os nomes de cada um, orava por eles. Tinha uma profunda devoção à Eucaristia e à Virgem Santíssima. Gravemente doente dos pulmões, quando solo ficavam 2 dias de vida, quis visitar o Santuário Mariano de Loreto. Quando o santo perdeu a fala, um pintor veio fazer seu retrato. Ao ver o pintor, São Francisco manifestou sua desaprovação
com olhar e gesto, e não se deixou pintar. Morreu à meia-noite de 30 de setembro de 1572. Segundo a expressão do padre Broderick, foi um dos melhores homens, amáveis e nobres que tinha pisado em nosso pobre mundo. Seu primeiro prodígio depois da morte foi a cura de sua neta, a Marquesa de Cea, em 1595. Em 1624 foi beatificado pelo Papa Clemente XI. A solenidade de canonização foi realizada em Roma com grande pompa, em 12 de abril de 1671, havendo sua festa sendo marcada para o dia 10 de outubro, embora nascido em 28 deste mês. Foi-o durante 206 anos, o que se explica do modo seguinte: sendo o rei de Portugal, Dom José I, descendente de São Francisco de Borja, pelo lado de Dona Luísa de Gusmão, sendo o rei de Portugal, Dom José I, pediu por isso ao Papa Bento XIV o privilégio de Portugal ter por padroeiro contra os terremotos São Francisco de Borja. Essa proclamação foi feita em 1756, ou seja, no ano seguinte ao célebre terremoto de 1º de novembro de 1755. Em maio de 1931, seu corpo, venerado na Casa Religiosa de Madrid, foi queimado